Hello people, good morning. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. E bem-vindo ao curso de inglês do Ensinando a Aprender. Eu sou o professor Rainer Felipe, sou professor de inglês, alguns anos aí de experiência. E durante esse tempo dando aulas particulares, aulas online, aulas presenciais também, eu decidi aí montar o meu próprio curso, ok? Meu próprio livro, minhas próprias aulas, baseado também na minha experiência também, enquanto eu estudei inglês, ainda estudo até hoje, né, claro, mas de uma forma geral, esse material aqui, esse curso, tem todas as dicas, as técnicas que eu uso para estudar o meu inglês também, todos os dias ainda uso, ainda estudo bastante, mas principalmente a experiência aí que eu tenho com os meus alunos. Eu tenho hoje vários alunos que estudam online, em outros estados, em outros países também, e é engraçado como que alguns pontos aí, quando a gente está estudando inglês, são comuns para todo mundo, né? Algumas dúvidas, algumas dificuldades. Então, por isso eu fui percebendo aí essas questões e decidi montar aqui um curso para qualquer pessoa que quiser aprender inglês. Essa é a ideia, ok? Então, se você está vendo esse vídeo aqui agora, é porque você comprou o livro. E é claro, através do QR Codezinho lá, você está aqui agora vendo esse vídeo, né? E nessa playlist que você tem acesso aí agora, você tem todas as aulas, ok? Então, como funciona? Cada aula aí é sobre uma lição, ok? E esse curso realmente é para ser bem guiado mesmo, como se você tivesse a experiência de estar fazendo a aula ao vivo comigo. Então, por mais que nas aulas aqui, é lógico, são aulas gravadas, mas aqui na plataforma onde você teve o acesso aqui à playlist, ao livro e tudo mais, você vai ver que eu sempre vou postar lá algumas outras dicas, outras aulinhas, fora essas aulas aí que você tem acesso com o material. E também você tem algumas vantagens. Então, a partir de agora, você é meu aluno de inglês. Então, você tem desconto para as aulas ao vivo se você quiser fazer. Você pode me mandar suas atividades através do link também que você vai ter acesso do nosso grupo no WhatsApp, nossos fóruns de conversas e tudo mais. E sim, eu vou disponibilizar aulas ao vivo gratuitas para você que comprou o curso, ok? Então fique ligado, porque tem muita coisa boa vindo aí. As aulas aqui em si, as lições, são bem guiadas. Então, como eu falei, a ideia é que mesmo que você esteja assistindo aulas gravadas, é como se você estivesse fazendo a aula ao vivo comigo mesmo. Espero que você goste, deixe nos comentários aí no vídeo, no YouTube, na plataforma, qualquer dica, qualquer coisa, fique à vontade. Lesson 1. E como é que funciona? Como é que vai funcionar as lições aí? De uma forma geral, cada lição tem uma estrutura, ok? Tem estruturas muito parecidas. Então, por exemplo, você vai ver que a Lesson 1, primeira lição aí, a gente começa com alguns verbs, depois tem examples, vocabulary e expressions, ok? Provavelmente, por mais que você seja um aluno iniciante, por exemplo, você já vai reconhecer várias palavras aqui, vários verbos, as expressões também, porque é claro, por mais que eu tenha divulgado aí, esse curso aqui é para qualquer nível de inglês, mas é claro que se você já estudou, já fez algum outro curso, já fez aula, ou talvez até já fez aula comigo, essas primeiras lições são realmente bem básicas. Mas não deixe de assistir, porque a forma como eu explico, geralmente, as dicas que eu dou enquanto eu estou dando aula, são um pouco diferentes do tradicional. Então você vai ver. Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Como eu falei, essa aula aqui é exatamente como se você estivesse fazendo aula ao vivo comigo, ok? Então, como que funciona geralmente? Os verbs aí, a gente começa com os verbs. A gente tem present, past and translation. Então, o que é isso? Eu vou ler os verbos e você repete, ok? E a gente vai ler por cada parte. Então, por exemplo, faça exatamente como se fosse aula ao vivo, ok? Eu vou ler e você repete. To like, liked. To speak, spoke. To drink, drank. To eat, ate. E o que é isso? Por isso que já tem o nome aí nas colunas. Present, então, são os verbos no presente, ok? Past
é o formato desse verbo no passado. E como é que a gente identifica? No presente aí, todos os verbos estão com esse to like na frente. E isso aí, na verdade, quando o verbo está com esse to, é exatamente a tradução que está lá na frente, no translation, ok? Então, quando a gente fala to like em inglês, é exatamente a palavra gostar, ok? Liked é o passado. Então, se eu falar que eu gostei ou eu gostava de alguma coisa, liked, ok? Então, todos aí são assim. To speak, falar. Spoke, falei, falou, não tem diferença. To drink, beber ou tomar alguma coisa, ok? Não tem diferença. E drank é o passado. Perceba aí que tem uma pequena diferença na pronúncia também, ok? To drink, no presente, que a gente escreve com I, e tem a pronúncia do I mesmo. No passado a gente escreve com A, lembrando que o A tem um som mais puxado para o A em inglês. Então, na maioria das palavras ele vai ter um som mais parecido com o nosso E em português. Então, por isso que fica drank no passado, ok? Como eu falei, significa o verbo beber ou tomar alguma coisa. Okay? E aí tem o último verbo to eat, que é o comer. Ate, de novo aí o A, com som de A no passado. Então, se você comeu, bebeu alguma coisa. E é claro que, por essa ser a primeira lição, eu não sei exatamente qual é o seu nível nesse momento. Nos examples aí, o segundo ponto, a gente tem algumas frases de exemplo com esses verbos, mas é claro que só no presente. Então, como eu falei, essas 3 primeiras lições, na verdade, elas são bem introdutórias mesmo. É como se a minha ideia aqui foi, não importa qual é o seu nível, onde você já estudou, como você já estudou, essas 3 primeiras lições são para colocar todo mundo no mesmo nível, ok? Porque mesmo alunos que já estudaram com outros professores, outros cursos em escolas ou qualquer coisa assim, pode às vezes ficar com alguma duvidazinha dessa parte básica. Porque a gente tem algumas regras muito específicas que a gente tem que tomar cuidado, principalmente na hora de falar o inglês. E às vezes por falta de prática, ou talvez já estudou há muito tempo e aí esqueceu alguma coisa. Então por isso essas 3 primeiras lições aí vocês vão ver que são bem introdutórias. Mas, como eu falei, não deixe de fazer, é muito importante. Tá aí os examples. Mesma coisa, eu vou ler, você repete. So, I like English. I like English. You like your brother. Repeat, please. I speak Portuguese. You speak English. I like to drink. You like to eat. Ok? Como eu falei, é para você repetir, sim, ok? Presta atenção no que eu tô falando e repita. Talvez eu esteja falando um pouco rápido aqui. Eu falo, a pausa aí talvez não tá muito longa. Então é claro que você pode pausar o vídeo para você repetir. E pode repetir também. Então a ideia é, como eu falei, frases de exemplo com esses verbos. Então, I like English. Perceba aqui que, como eu falei, lá no quadrinho, no primeiro quadro dos verbos, a gente viu que é to like. To like, como eu falei, é a tradução que está lá na frente, gostar. Quando a gente vai fazer a frase, se eu falar que eu gosto de alguma coisa, ou você gosta de alguma coisa, a gente não vai precisar daquele to na frente do verbo, porque aí você está conjugando o verbo. I like English. You like your mother. Mesma coisa, I speak Portuguese. Eu tô falando que eu falo português. You speak English. I like to drink. You like to eat. E aqui é o primeiro ponto que é importante, como eu falei, que às vezes mesmo alunos ou pessoas que às vezes já estudam inglês há algum tempo cometem esse erro, e é muito importante. Quando a gente fala que eu gosto de inglês, por exemplo, ou se eu falar eu gosto de chocolate, I like English, I like Portuguese, I like chocolate, não tem problema. O verbo like é como se esse de que a gente usa em português já está incluso nele. Porque em português a gente fala, eu gosto de alguma coisa, eu gosto de alguém. Em inglês não vai ter esse de depois do verbo like. Mas quando a gente vai falar que eu gosto de fazer alguma coisa, for um outro verbo na frente do verbo like, aí a gente tem que usar esse segundo verbo com o to. Por isso que as 2 últimas frases aí, I like to drink ou you like to eat. E aqui, como eu falei, tem gente que quando começa a ver essas frases assim, e esse to aí entre os verbos, começa a achar que o to é o de, por exemplo. No.
É como eu falei, o de já está incluso no verbo like. Então por isso que a gente não usa of, não usa nada depois dele. O to, entre o like e o drink, é só por causa do verbo to drink, como eu falei. To drink é beber. A tradução lá do verbo beber, comer, ou falar, ou gostar, vai ter sempre o to antes do verbo. Então é por isso, ok? Então esse to aí não significa nada pra gente em português. I like to drink, eu gosto de beber. I like to eat, eu gosto de comer. Então se eu fosse falar, por exemplo, eu gosto de falar, usando o verbo to speak. I like to speak, ok? Não tem diferença nenhuma. Então, dessas frases aí, acho que é tranquilo, né? Como eu falei, mesmo alunos iniciantes, provavelmente esses verbos aí são bem comuns. E a ideia aqui é exatamente essa. Então a gente começa com verbos bem fáceis aí. Aí o terceiro ponto é esse vocabulary. E qual que é a ideia? O vocabulary são palavras aí, no geral, palavras mais comuns do dia a dia, que a gente vai começar já a usar com esses verbos que a gente vai vendo em cada lição. Então a ideia é exatamente essa, ok? Então a mesma coisa. Provavelmente você já conhece a maioria das palavras aí. Não deve ter muita diferença, né, para você. Mas vamos rever principalmente a questão da pronúncia, ok? Então mesmo que você talvez já saiba ler ou já conheça essas palavras pela escrita, talvez a pronúncia esteja um pouquinho falha, talvez você tenha alguma dúvida. Isso é normal, não tem problema nenhum. Então vamos por parte. I, you repeat. Eu falo, você repete. You, with, and, my, your, English, Portuguese, mother, father, brother, sister, son, daughter, milk, bread, fish, butter, wine, beer, water, juice, meat, fruits. Ok? Então vamos de novo. I, you, with, and, my, your, English, Portuguese, mother, father, brother, sister, son, daughter, milk, bread, fish, butter, wine, beer, water, juice, meat, fruits. Ok? Então aqui, como eu falei, provavelmente essas palavras aí a maioria talvez você já conheça, mas a gente sempre tem aquela questão da dúvida de pronúncia em algumas palavras. Então, há algumas palavras que eu sei, como eu falei, por experiência, tanto né, por eu ter estudado e com os meus alunos, eu sei que, por exemplo, o with, a palavra with, muita gente tem dúvida. E porque pela internet a gente vê muitos professores dando dicas da pronúncia, do TH e tudo mais. A forma mais fácil, mais simples e mais real mesmo, mais correta, não sei se vocês estão ouvindo esse avião, mas que chatice. É sempre assim, né? Na hora da aula é um avião, é um cachorro, é um passarinho, é alguém cortando grama, sempre assim. Mas ok, passou. With, a pronúncia desse TH em inglês, pra gente brasileiro, sempre causa umas duvidazinhas, um pouco de dificuldade no início. É normal, ok? O TH, na verdade, é o nosso som de S, que a gente falaria a letra S em português, mas você vai sempre colocar a língua entre os dentes. E aí vira F. Então faz o S, só coloca a língua entre os dentes. Você vai fazer exatamente isso. Faz comigo, repete. F, F. Então, sempre que tiver o TH em inglês, ele vai ser essa forma de pronunciar. É claro que o som vai variar dependendo da palavra, dependendo da combinação. Por isso que aqui a gente já tem alguns exemplos aí. Então, o TH no final da palavra, ele vai sempre ter esse som parecendo que o ar está saindo entre a língua e os dentes, como eu falei. Então é with, não é with e não é with, de F também não. É totalmente diferente, é with. É claro que no início você pode fazer isso bem forte, bem pesado, para ir praticando, para ir aprendendo. Mas com o tempo você vai falar with. É fácil, é normal, é rápido. Mas você pode fazer agora with. É isso.
E aí, como eu falei, por exemplo, se você for lá para as palavras father, mother, brother, por exemplo, a forma de pronunciar é a mesma coisa. Mother, father, brother, é sempre a língua entre os dentes. Só que, como eu falei, como aí não está terminando com TH, tem o ER na frente, então fica esse som parecido com o D. E aí tem professor que fala isso, o TH tem som de F, mas na palavra mother tem som de D. No. Mother, father, brother. Não é o nosso D, porque o D você coloca a língua atrás do dente. Aqui é mother, father, brother. Parece muito o D, mas quando a gente começa a fazer da forma correta, falar da forma correta, aprender da forma correta, você vai perceber que até o seu ouvido você vai começar a perceber a diferença desse tipo de som também. E é essa que é a questão, ok? Então é with, mother, father, brother, ok? Outra palavra que às vezes causa problema. Daughter, a filha. Daughter. O GH em inglês, no meio das palavras, ele não tem som geralmente, ok? Então, e a combinação do A, U, normalmente vai ter um som puxado para o nosso O. Então é por isso que essa palavra aí, apesar de ser uma palavra gigante, a gente pronuncia só daughter. Daughter, ok? Tem aquela questão. O T em inglês, a gente tem diferença, né, de sotaques. Eu sempre esqueço essa palavra. Sotaque. Então, por isso que sempre a gente comenta aquela questão. Inglês americano, inglês britânico. Sim, tem diferença. É normal. Mas a principal diferença é a pronúncia aí do T. Você pode falar daughter, esse T vira mais um som de R, ou daughter. Não tem problema. Mas o mais comum realmente é daughter. Okay? Bread. Eu gosto de relembrar aí sobre o bread, que é o pão. Só porque, como eu falei, essas combinações, né, a escrita das palavras em inglês muda muito pela fonologia, pela forma como a gente pronuncia, né, o som que a gente faz das letras. Então, por exemplo, o E e o A tem dois sons totalmente diferentes. A gente não fala bread, não existe isso. Bread, fica só um som de E. Mas se você ver lá na palavra carne, por exemplo, a gente fala meat. O mesmo EA tem um som de I, faz um som de I. Então, por isso que eu sempre falo, essa questão de pronúncia em inglês, sim, é um pouquinho complicado no início, parece complicado, parece difícil, mas não é nada demais não. É só uma questão realmente de prática, ok? Vocês vão ver que desde o início eu falo muito isso. Quanto mais você praticar, quanto mais você ouvir, quanto mais você repetir aqui as aulas ou fizer todas as aulas, você vai aprender mais fácil, porque é muita questão de pronúncia, eu foco muito nisso, ok? Que é muito importante mesmo. Então, dessas aí, acho que tá tranquilo, né? Beer, só cuidado porque é sempre o som de I mesmo, cerveja. E wine, aí tem um som de I, ok? Como eu falei, essa questão do sotaque, o water e o water também não tem diferença. O T você pode sempre pronunciar com som de T ou de parecido para um R, não tem problema. Fruits, as frutas, não pronuncia esse I, ok? Fruits, e é só. O terceiro ponto é expressions, que eu acredito que você já conhece todas essas aí também. Mas como eu falei, estamos aqui nivelando todo mundo. Então talvez tenha alguém assistindo que talvez não conheça essas expressões. Ou eu vou dar uma dica aqui, eu vou falar uma coisa que talvez você ainda não tenha ouvido. Então assista tudo. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Então, se você não repetiu aí, esqueceu, repete agora. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. E é isso. Questão de pronúncia. Hi, hello, provavelmente você já conhece, é muito fácil, muito simples. A gente usa isso até em português mesmo. Good morning. Aqui a gente começa a perceber que algumas letras no final de palavras aí em inglês, principalmente o D ou o T, elas costumam sumir muito quando a gente junta, né, as palavras, quando a gente fala uma frase, alguma coisa assim. Então, por exemplo, você não vai falar good morning, não existe isso, tá? Não precisa fazer esse good no D no final. Good
morning. E quando a gente fala de uma forma normal, good morning, o D quase não aparece. Bem curto mesmo. Agora, quando a gente fala good afternoon ou good evening, como tem uma vogal aí na frente, o A e o E, geralmente o D, também o T, palavras que terminam com T, vai juntar e conectar com a vogal na frente, fazendo um som mais parecido com o R mesmo. Então por isso que vira good afternoon, good evening, ok? Claro que você pode falar, não tem problema, good afternoon, good evening, com som de D mesmo, não tem problema também, ok? E aí eu pergunto, qual a diferença de good evening e good night? Você sabe? Talvez você viu algum vídeo aí recente engraçado, né? Falando good evening quando você chega, good night quando você vai embora. E sim, tem essa diferença geralmente. A questão é que, na verdade, good evening ou good evening, geralmente ele vai soar mais formal, ok? Então se você chega, imagina, você chega numa loja, chega num restaurante, chega em um lugar que não é que vai falar com uma pessoa que não é seu amigo, não é sua família. Em inglês tem muito mais essa diferença de formal e informal do que a gente tem em português. Você não chega no restaurante e chama o garçom de ô amigo, ô colega. A gente não faz isso geralmente. Isso é só no Brasil. Então, good evening, você está chegando em algum lugar, uma loja, um shopping, qualquer lugar. É uma pessoa que não é, você vai falar com alguém que não é amigo, família, a gente vai falar good evening. Na hora da despedida é como se fosse assim, você já viu a pessoa, já conheceu, já encontrou, good night. Ou have a good night, também é muito comum. A gente vai ver o verbo have aí na próxima, para você entender. Mas é bem simples. Então, dessas expressions aí. Como eu falei, aqui a ideia é que a aula seja bem parecida como eu faço com os meus alunos ao vivo. Mas é claro que eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui também, para o vídeo não ficar muito longo e para você não se cansar também. Se tiver dúvida na pronúncia, volta, repete, não tem problema nenhum. E essa aí já é o final da Lesson 1. Se você for para a segunda página aí do livro, você já vai ver que tem um homework. E o homework, é claro que é muito importante. Como eu falei, não importa o nível que você está, se você já estudou, já conhece todas as palavras, ok, pelo menos faz então a leitura aí das frases do homework, ok? A ideia, as primeiras lições aí de homework, é você praticar a escrita, obviamente. E quando você escreve, isso te ajuda muito a lembrar, relembrar as palavras, fixar vocabulário, verbo e as regrinhas. Então você vai ver que, por exemplo, é muito comum e muito presente nessas frases, como a number one, por exemplo. Eu falo inglês e português. Isso a gente vai traduzir de uma forma direta, né? Vou dar a dica aqui só porque é um exemplo aí da primeira frase. Como é que você fala eu falo inglês? Tem o exemplo lá em cima. I speak English. E português? And Portuguese. Aí você junta tudo. I speak English and Portuguese. Ok? Agora, a number two, a segunda frase aí, já é um exemplo da regrinha que você tem que tomar cuidado. Eu gosto de tomar suco e comer carne. Como é que você fala isso? I like drink. Eu gosto de tomar direto. Lembra da regra. Se é um like, o verbo like, com outro verbo na frente, você gosta de fazer alguma coisa. I like to drink juice and eat meat. Ok? Então, I like to drink, que é o tomar, é o verbo. De novo, o to não é por causa do de, é só por causa do verbo. Então, pra gente, na tradução, não significa nada. Mas ele tem que estar aí, uma regra gramatical de inglês. I like to drink juice, que é o suco, and eat meat. Ok? Dúvidas? Tranquilo. O que você vai fazer então? Faz o homework, escreva todas as frases. E agora um aviso importante, como eu falei. Através da plataforma que você tem acesso agora, tem lá links para nosso grupo no WhatsApp. Na própria plataforma tem uma aba de conversa também. E o que eu quero que você faça? Faz o homework e me manda.
ok? Pode mandar foto, pode mandar as frases escritas se quiser, não tem problema. Manda lá no grupo, manda para mim mesmo. Você tem também o acesso ao meu contato particular, meu contato pessoal. Então, essa é a maior vantagem de você estar comprando esse curso. Não é só um curso de inglês com as aulinhas gravadas, como outros cursos aí em geral. Através desse curso, você tem acesso à plataforma, você vai ter acesso a aulas ao vivo também gratuitas, você tem acesso aí ao grupo, à plataforma, ao meu contato pessoal e pode sim também até agendar uma aula pessoal comigo, uma aula ao vivo comigo, ok? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Por favor também, me ajude a se inscrever aqui no canal, curte a aula e o vídeo. Comenta, por favor, suas dúvidas, o que você achou dessa aula, dessa primeira aula. Se teve alguma dúvida aí, pode comentar, interage bastante, por favor. Espero que vocês tenham gostado. See you and bye bye.